Abra sua Bíblia comigo, livro de Neemias, capítulo 3. Nós vamos ler um texto um tanto extenso, mas tem muita coisa de Deus aqui nesse capítulo 3. Amém? Livro de Neemias, capítulo 3. Os que trabalharam na edificação dos muros. Neemias capítulo 3, verso 1 diz assim: Levantou-se Eliasabe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Hananel, ou Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado. Edificou Zacur, filho de Inri. E a porta do peixe edificaram os filhos de Rasenaá, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. E ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel. E ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná. E ao seu lado repararam os tecoitas. Porém, os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço de seu senhor. E a porta velha repararam a Joiada, filho de Pazéia. E Mesulão, filho de Besodias, estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o Gibeonita, e Jadom, Meronitita, homens de Gibeão e Mispá, que pertencem ao domínio do governador daquém do rio. E ao seu lado reparou Uziel, filho de Arafás, um dos ourives, e ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até o muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumaf. E defronte da sua casa e ao seu lado reparou Atus, filho de Asabinéias. E a outra porção reparou Malquias, filho de Arim, filho de Azube, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou Hanum e os moradores de Zanoa. Estes edificaram e lhe levantaram as portas com fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. E a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Raquerém. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E a porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Este a edificou e a cobriu, e levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selá, ao pé do jardim do rei, mesmo até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele edificou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade de Bet-Zur, até de fronte dos sepulcros de Davi, e até o viveiro artificial, e até a casa dos varões. Depois dele, repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado reparou Asabias, maioral da metade de Keila, no seu distrito. Depois dele, repararam seus irmãos, Bavai, filho de Renadade, maioral da outra meia parte de Keila, e ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra porção, defronte da subida para a casa das armas à esquina. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra medida,
desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Assur, defronte da sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Azéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Inu, filho de Henadade, outra porção, desde a casa de Azarias até a esquina ao canto. Palá, filho de Uzai, reparou de fronte da esquina a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele reparou Daías, filho de Parós, e os neneus que habitavam em Ofel, até de fronte às portas da porta das águas para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os coitas, outra porção, de fronte da torre grande e alta até o muro de ferro. Desde a porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de fronte à sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, de fronte à sua casa. Depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Hanum, filho de Salaf, o sexto, outra porção. Depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, de fronte da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, filho de Olives, até a casa dos neneus, mercadores, de fronte da porta de Mificade, até a câmara do canto. E entre a câmara do canto e a porta do gado, repararam os ourives e os mercadores. Hein? E assentem louvando o Senhor Jesus. O texto que a gente leu é um texto com bastante nomes. No total, Neemias vai dar uma citação de 38 grupos liderados por pessoas aqui. Vai aparecer 38 pessoas que serão usados na reconstrução das muralhas de Jerusalém. Deus levanta este Neemias, que é um visionário, um homem que tem essa paixão pela sua terra, a fim de reconstruir. E todo homem levantado por Deus, visionário, ele é carregado de princípios de Deus para exercer tarefas que não são fáceis, que são difíceis. E Neemias é este homem patriótico, este homem de oração, este homem que está interessado na construção de Jerusalém. E neste capítulo de número 3, ele vai dar uma extensa lista de pessoas que vão ser usadas por Deus debaixo desta autoridade orientativa de Neemias, a fim de que a cidade, os muros de Jerusalém pudessem novamente ser reconstruídos. A tarefa não é fácil. Vocês se lembram que ele havia orado 4 meses para uma tarefa de 52 dias? Ele, semana passada, falamos quando ele está diante do rei triste, e o rei percebe que ele está triste, ele explica o porquê da sua tristeza. E quando o rei lhe manda e faz um pedido sobre o que ele queria, ele diz que novamente orou ao Deus dos céus e ele soube o que pedir naquele momento. E ele vai alcançar a graça deste rei e desta rainha chamada Esther, que estava junto com Artaxerxes, e vai ter os meios para que possa ir 1.600 quilômetros de distância da fortaleza de Suzã, lá no Império Assírio, o Império Medo-Persa. Ele vai conseguir sair dessa fortaleza onde o rei está e vai até Jerusalém. Uma viagem longa, mas ele está munido de cartas, de decreto real, ele está munido de poderes a ter provisão de madeira, ele está munido de uma guarnição para a proteção do caminho, porque o caminho é longo com muitos adversários. E ele consegue fazer uma inspeção durante a noite, sem falar nada para ninguém, para saber o estado em que se encontrava as muralhas de Jerusalém. Falamos que essas muralhas têm uma extensão de 4 quilômetros no total, sua altura de 12 metros, sua largura de 8 metros a 8,5 aproximadamente. Você vai ver que as portas estão queimadas, que os muros estão destruídos também, porque foram queimadas a muralha de Jerusalém. Era pedra calcária, com fogo, elas se tornavam muito frágeis e ruíam, estava toda destruída. E ele percebe o tamanho da destruição, aonde precisava reparar brechas, reconstruir portas, reconstruir muralhas, onde precisava reconstruir torres. Ele tem todo um diagnóstico do que precisa ser feito e não fala para ninguém, até o momento que ele reúne a liderança e apresenta o projeto, conforme Deus já havia colocado o seu coração. E pede para que haja um esforço, porque ele entendia que o Deus do céu estava com ele, a fim de que as muralhas de Jerusalém pudessem novamente ser reconstruídas. Este capítulo, com este tanto de nome de pessoas que estão trabalhando, você vai perceber que ele revela 38 nomes aqui de pessoas que vão trabalhar. Não são só 38 pessoas, esses 38 são cabeças ou maiorais de equipes que estão trabalhando neste muro. No total, que retornaram do cativeiro, havia em torno de 50.000 pessoas na Judá naqueles dias, o número de judeus que ali habitavam.
E você sabe que você precisa de um cabeça sobre um grupo grande de pessoas. E aqui ele vai citar este número grande de pessoas que estão trabalhando. Por que grande? Porque há um envolvimento nacional. Há um envolvimento de pessoas, de famílias. Há um envolvimento de sacerdotes, de homens, mulheres, pessoas que tinham suas empresas, seus mercados, pessoas que eram ouris, trabalhavam com ouros, boticários, perfumistas, ou podemos dizer assim, pessoas que eram como que farmacêuticos naqueles dias, que trabalhavam com todo tipo de ervas e desenvolviam algo para as pessoas, não só de perfume, mas também para a sua saúde. Ele vai conseguir um envolvimento de pessoas do campo, de pessoas da cidade. E nessa lista aqui, ele vai nos mostrar quem são estas pessoas que vão trabalhar na reconstrução das muralhas de Jerusalém. Para isso, Deus levanta Neemias, e Neemias vai se utilizar de princípios para que isto aconteça. Primeiro princípio que nós observamos neste líder Neemias, levantado por Deus, é que Neemias vai colocar aqui um princípio chamado coordenação. Diga comigo, coordenação. Ele precisa colocar pessoas em lugares específicos. Ele precisa colocar pessoas com capacidades específicas. Ele precisa colocar pessoas, cada um em um setor. E cada pessoa neste setor precisa saber o que fazer, como fazer e quando fazer. E isso de maneira coordenada. Cada uma dessas equipes precisavam trabalhar em um ritmo, em uma cadência, em uma sintonia, respeitando uma cadeia de autoridade que vinha de Neemias, de maneira com que tudo que pudesse ser desenvolvido na reconstrução fosse feita de maneira coordenada. Não era assim, eu acho que eu vou fazer esta tarefa. Não, eu acho que eu vou reconstruir aquela porta. Olha, eu quero trabalhar na reconstrução daquela torre. Não, ele está coordenando pessoas, ele está coordenando famílias, ele está coordenando desde anciãos, desde pessoas empresárias, jovens, tanto homens, mulheres, adolescentes. Ele está envolvendo todo um grupo grande de pessoas. E este grupo grande de pessoas precisa estar de maneira coordenada. Porque tem uma expressão, nossa bandeira, escrito lá: ordem e... Mas para ter o progresso, primeiro precisa existir. Porque aonde não tem ordem, tem desordem. E aonde tem desordem, não tem progresso. Ele precisa avançar, ele precisa alcançar resultados. Os muros precisam ser erguidos. Ele sabe as pessoas que tem à sua disposição, pessoas que viviam dentro destas muralhas ruídas de Jerusalém, pessoas que estavam além do rio, que não estavam dentro deste grupo pertencente aos judeus, mas que estavam naquela região também com disposição de trabalhar na reconstrução. Ele usa o princípio da coordenação, trabalhar de maneira coordenada. Um dia eu ouvi uma frase que dizia assim, que na igreja tem 3 tipos de pessoas: pessoas que são construtores, pessoas que são destruidores e pessoas que são obstruidores. Ou seja, pessoas que constroem, outro grupo que destrói e há um grupo que obstrui. E você pode perceber isso. Às vezes tem alguém que está construindo, e toda construção demanda sacrifício. Toda construção demanda uma grande disposição de alguém que se levantar e pagar preço para construir. Só que tem pessoas que ele chega em algum lugar, mas o prazer dele é destruir aquilo que foi construído. É alguém que trabalha com desconstrução. Você pode perceber que tem gente que trabalha com a desconstrução. É como que diz, quando você começa a analisar cenários políticos de governo. Estou falando do nosso país agora. Não existe um projeto nacional para a pessoa. É um projeto político de alguém. Se alguém criou alguma coisa e isso foi bom, agora eu preciso desconstruir o que ele fez para dizer que o que eu faço é bom. Então tem pessoas que constroem, há pessoas que destroem e há pessoas que também obstruem pessoas que querem fazer alguma coisa. Neemias vai dar com este tipo de pessoas que são oposição. Ele vai construir, mas tem alguém que não quer essa construção. Muito pelo contrário, ele quer a destruição do que se construía. E Neemias também vai ter que lidar com pessoas que querem obstruir, colocar obstáculo para aquilo que precisa ser restaurado. E você percebe essas coisas no relacionamento familiar, no relacionamento empresarial, até a gente como obreiro. Não, se o está crescendo demais, vamos mudar a zinha dele, vamos cortar ele que está aparecendo demais. Nossa, ele está crescendo, ficando grande. É alguém que vem tentando
o bicho ri. Algo está sendo levantado e Deus está abençoando. Alguém diz, não, mas gosto, pode crescer desse tanto, está crescendo demais. Aí ele chega para entrar, destruir. Você percebe que Neemias precisa coordenar. E para que esta coordenação funcione, Neemias vai nos ensinar aqui, neste princípio de coordenação, é que a gente deve colocar a pessoa certa no lugar certo. Colocar a pessoa certa no lugar certo. E sabe onde cada um deveria estar. Ele sabe aonde cada maioral daquelas famílias, junto com aquelas famílias, deveriam estar. Colocar a pessoa certa no lugar certo. Cada um de nós tem uma capacidade. Jesus, ao explicar sobre os talentos, mostra isso com muita clareza. A um ele deu 5 talentos. Ele colocou a pessoa certa no lugar certo. Esse aqui tem capacidade de gerir 5 talentos. Ele estava sendo coordenado a trabalhar com 5 talentos. A outro ele deu 2 talentos. E o outro deu 1 talento. Ele está colocando cada pessoa certa no lugar certo. Neemias sabe quem colocar. Ele sabe onde deve se colocar uma mulher, porque as mulheres participaram do trabalho. Ele sabe onde deve colocar o sacerdote, porque os sacerdotes, não só somos sacerdotes, ele vai usar os sacerdotes no trabalho. Ele vai colocar pessoas que são de fora de Jerusalém, não junto ao muro, mas nos lugares mais longe do muro. Ele sabia quem ele devia colocar em cada lugar na reconstrução desses muros. Ele sabia com quem deveria contar e a pessoa certa que deveria ser colocada naquela função. Irmão, gente que é presidente, e a minha vida ministerial toda foi aos pés de pastores e presidentes. Eu via quando o pastor mexia no campo, alguma mudança, e você via como Deus guiava o pastor para colocar aquela pessoa certa naquele lugar certo. E às vezes você via também com alguém, pastor, me ajuda, eu quero ir para aquela igreja, assumir aquela congregação, e ficava no peixinho. E às vezes a pessoa forçava tanto uma barra, ia para um lugar, e lá as coisas davam certo, porque ele não é pessoa para aquele lugar. Deus tem a capacidade para cada um de nós. Se Deus nos chamou para uma função, fique certo que dá graça para a gente exercer essa função que nos deu. A questão é ser a pessoa certa no lugar certo. Eu sempre digo, às vezes, meu irmão, você pede para alguém trazer alguma coisa. E eu percebi, às vezes você pede para alguém que trabalha, que tem muitas responsabilidades. Ele diz, pastor, olha, eu estou atarefado, mas fique tranquilo que eu faço isso, e você pode contar. E a pessoa faz. Às vezes você pede para alguém que tem tempo, ele diz, pastor, vou fazer, e não faz. E passa uma semana, e passa 2, e passa 3, e você faz aquele vídeo de back de novo, e passa mais um mês, e a pessoa não faz. Neemias entendeu que nessa coordenação da reconstrução, ele precisava colocar a pessoa certa no lugar certo, e ele sabia o que cada uma dessas pessoas deveria fazer. Nem todo mundo aqui reconstruiu muros, ou famílias aqui que reconstruiu só a porta, nem todo mundo aqui reconstruiu todo, nem todo mundo aqui ficou junto do muro, outros ficaram mais distantes do muro, mas todo mundo está debaixo de uma coordenação de Neemias. Outro princípio na coordenação de Neemias que ele vai passar para este povo é que todos deveriam trabalhar em perfeita harmonia junto às demais pessoas que ali estavam. Você vai perceber a expressão neste capítulo 3, principalmente até o versículo de número 13. As expressões assim, junto a ele, ao seu lado. No verso de número 3, no verso de número 2, começa junto a ele. No verso de número 4, e ao seu lado. No verso de número 5, e ao seu lado. No verso número 7 começa, e ao seu lado. No verso número 8 começa, e ao seu lado. No verso número 9 começa, e ao seu lado. No verso de número 10 começa, e ao seu lado. No verso número 12 começa, e ao seu lado. E ele continua dizendo sempre, e ao seu lado. Ele cita uma família, ele cita um maioral, e ele diz assim, e ao seu lado. Aí ele cita um outro nome, e depois ele diz, e ao seu lado. Aí ele cita um outro nome, e ele diz, e ao seu lado. Ele demonstra aqui que dentro desta coordenação, para que haja um crescimento, para que haja esta expansão de trabalho, para que haja efetividade, todos deveriam trabalhar em perfeita harmonia. A gente prega muito sobre o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque Deus age no meio da unidade. Deus não é Deus de desunião, porque aonde há espírito facioso de grupo, a Bíblia diz que aí há inveja e todo espírito mal age naquele lugar. Mas Deus é aquele que coloca alguém ao seu lado para sustentar a sua mão, faz você entender a mão para outra pessoa também, para que você compreenda que sozinho você não chega a lugar nenhum. Mas uma igreja unida na terra, não existe nada que consiga parar esta igreja, este povo,
porque na nossa unidade a unção de Deus opera, porque onde a união eu reconheço o valor do meu irmão e eu me coloco superior a ele, mas eu conheço o Wagner, você é importante na minha vida, pastor, você é importante na minha vida, você é importante na minha vida, tudo é importante na minha vida. Eu reconheço que cada um tem a sua importância na minha vida e eu vivo em harmonia. João vai dizer isso. Se darmos na luz, se darmos na luz, como ele, Jesus, a luz está, a gente tem comunhão uns com os outros. Do meu lado, do outro lado, a gente tem comunhão. O Jesus vai vencendo, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Interessante que o povo trabalhava como se fosse uma única pessoa. Você olhava e o muro avançava do começo ao fim. Havia todo um equilíbrio, havia uma unidade, havia uma coordenação, havia uma união. E quem olhava percebia uma só pessoa. Quem olhava a tarefa da reconstrução percebia como se uma só pessoa estava trabalhando ali. Mas prestem atenção, havia pessoas com potenciais diferentes, capacidades diferentes, mas todas elas estavam em um mesmo parecer, em um mesmo sentimento, estavam numa mesma visão, debaixo de uma mesma autoridade de Neemias. E ninguém ali estava trabalhando no orgulho de dizer: eu faço mais que você faz menos do que eu. Muito pelo contrário, eu estou ao seu lado e você do meu lado, e juntos a gente consegue fazer muito mais. O meu cunhado disse aqui as palavras de Jesus. Jesus não falou assim: se um de vós liga na terra. Jesus disse que se dois de vós, se vocês concordam, se houver concordância, estando ligado aqui na terra, você liga lá no céu. Deus é um Deus de unidade. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Deus contou com a igreja. Conta comigo, conta com você. A gente pode ter capacidades diferentes, mas debaixo da coordenação do Espírito da sua palavra, a gente se une, a gente está nas brechas que o inimigo quer andar para destruir, para trazer tristeza e agonia. A gente arranca o próprio nome do Senhor Jesus glorificado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Primeira coisa, ele usa esse princípio da coordenação. Ele usa esse princípio, precisa coordenar pessoas e colocá-las em lugares específicos. O princípio que Neemias vai usar e é revelado neste capítulo de número 3 é o princípio da cooperação. A gente precisa de coordenação, mas a gente vai precisar da cooperação. Interessante aqui que ele não vai deixar ninguém de fora, ele vai em busca de todo mundo. Ele desperta esse sentimento cooperativo em toda a sua nação. Ele faz as pessoas entender que elas são parte do processo de restauração. É o que as empresas chamam de stakeholders hoje, né? Fazer você compreender que você faz parte da empresa. Você não é só um número lá, você tem a sua importância. Aqui Neemias, neste princípio de cooperação, vai desenvolver esse mesmo sentimento. Ele precisa envolver toda a sua ação. Ele não despreza ninguém. Que princípio é esse para a igreja nos dias de hoje? Irmão, você tem o seu valor. Pode levantar um Tobias de samba lá e falar que você é fraco, que você faz não prospera e que tudo vai ruir. É conversa do adversário que diz para você tem valor no Senhor, na sua simplicidade, na sua capacidade que Deus deu. Olha, às vezes com essa graça, quantas pessoas veem a graça orando, abençoando, sendo usada por Deus. Ela não está em cima de um culto, mas está falando para as pessoas. Eu conheço testemunho aqui no WhatsApp, não está falando mal de ninguém, dizendo que e começa a testemunho de salvação, porque cada um tem a sua importância. Quem está disposto a cooperar, Neemias vai usar todos. E você percebe que ele procura trazer este envolvimento de cooperação de todos aqueles que estavam dispostos a trabalhar pela reconstrução. Interessante que ele não vai desprezar ninguém, e ele vai começar por aqueles que deveriam dar o exemplo desta reconstrução. No capítulo número 3, no versículo número 1, eu gostaria de ler com você. Diz assim: levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os levitas. Estes irmãos, eles são sacerdotes, e edificaram a porta do lugar, a qual eles consagraram esta porta, e levantaram as suas portas até a torre de Meá, consagraram, e até a torre de Hananel. Quem é que começa dando exemplo de cooperação? O sumo sacerdote. Havia uma nação inteira, empresários, homens, mulheres, pessoas que voluntariamente vão se dedicar para esta construção, pessoas que estão dispostas a se envolverem e cooperarem. E começa o capítulo 3 pelo exemplo do sumo
sacerdote. Os sacerdotes foram separados por Deus, não trabalhavam no campo, não trabalhavam no comércio, não trabalhavam nada. Eles são propriedade exclusiva de Deus, separados para o trabalho e o tempo. Eles podiam dizer: eu tenho uma chamada de Deus, eu não preciso gastar minhas mãos entalhando pedra, mexendo com pedra, entalhando madeira, mexendo com ferro, com ferroço. Eu não preciso dessas coisas, não foi esta a minha chamada. Não, muito pelo contrário, eles são os primeiros a se colocar em construção. E quando eles terminam, nós vamos agora consagrar isso ao nosso Deus. O que nós estamos fazendo não é para o que nós estamos fazendo para o Senhor nosso Deus. Porque tem gente, irmãos, ele quer só que as pessoas façam. Aí eu estou mexendo em coisa, né? Ele fala assim: não, pastor, o dia que a gente faz coisas, o senhor, pastor, sou eu mesmo, irmão. Sou eu mesmo puxar aqui a locomotiva, vai puxar o negócio aqui. A gente foi bater a laje ali da cozinha, eu lembro, e a gente juntou os irmãos aí, e estava em cima, um carro doendo, das costas doendo, o sol rachando a mão na minha cabeça, a pressão rachando. Eu estou lá em cima, puxando a fila, junto com os irmãos, Deus vai nos ajudar. E estava lá o nosso irmão ali, ajuda. Eu desci ali, dizendo: manda fogo, Jesus. Eu dizia: não, você manda fogo, para se mandar fogo, o sol está rachando nossa cabeça aqui. Sei como é importante manter a cooperação, mas como é importante ter alguém que seja o exemplo para puxar a fila. Você percebe que os sacerdotes tomam a dianteira e eles estão dispostos, dizendo assim: nós recebemos Deus chamado, foi para isso, mas o momento exige o esforço de todo mundo. E Neemias não está desprezando ninguém, mas está usando o exemplo do sacerdote para que aquilo pudesse acontecer. Olha os versículos 14, os versículos número 15, do capítulo 3. Vamos no capítulo 14, o versículo 14 e o versículo 15. A porta do vale reparou a Hanum e os moradores de Zanoa. Estes edificaram e levantaram as portas com fechaduras dos seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. E a porta do monturo reparou Malquias, da tribo de Recabe, moral do distrito de Recarém. Este edificou e levantou portas. Você percebe que está falando maioral. É gente grande, é gente de destaque. É gente que se destaca entre aqueles 50 mil. É gente de posse. Mas antes deles tem o sumo sacerdote do exemplo para os demais, dizendo: vamos cooperar, vamos estar juntos. Esta obra vai prosperar. A gente vai conseguir terminar ela, porque o Deus dos céus está conosco. Agora, entenda uma coisa: todas as vezes que Deus está te usando para reparar brechas, todas as vezes que Deus está te usando para grandes projetos, para reparar situações difíceis, nunca se esqueça que todas as vezes que Deus te levanta para algo muito grande, você não vai contar com 100% de unanimidade. Você vai ter oposição. Versículo de número 5. Versículo número 5. E ao seu lado reparam os tecoitas de Tecoia, cidade de Amós, estavam uns 26,5 km de distância de Jerusalém. Eles vão edificar. Os tecoitas, eles vão edificar. Eles vão reparar. Porém, os nobres aí são aqueles que lideram os tecoitas. Os nobres aí são aqueles que são maiorais, autoridades que se destacam entre aqueles de Tecoia. Eles não se submeterão à sua serviço à autoridade de Neemias, que era o Senhor que comandava naquele momento. Ele está contando com oposição agora, com alguém que diz: não, você não é Deus de mim, não. Já encontrou as pessoas dizendo assim: irmão, o compromisso é com Deus, não é com homem. Já encontrou falando isso? Toma cuidado com esse tipo de gente, irmão. Toma cuidado com esse povo que diz que ele obedece a Deus e compromisso não é com homem. Olha pro púlpito aqui, tem homem de anjo aqui voando aqui? Tem homem aqui, irmão, de Deus. Tem homem de Deus aqui, são homens. Homens que o Senhor chamou. Não somos perfeitos, mas tem uma autoridade de Deus sobre aqueles que o Senhor escolheu. Eu sei que vai ter oposições. Neemias conta com essa oposição. Os maiorais, os nobres de Tecoia não reconhecem a sua autoridade. Os tecoitas ensinam a trabalhar, mas vai ter os maiorais, os nobres que não estão dispostos a se colocar debaixo desta autoridade. Não espere quando Deus te levantar para grandes coisas. Não espere que não terá oposição. Muito pelo contrário, faça como Neemias. Já começa a orar pelo projeto, porque a oposição vem, mas maior é Deus que faz prosperar o trabalho das suas mãos. Maior é o Senhor e faz o trabalho das suas mãos prosperar. E tem o princípio da coordenação. Ele tem o princípio de pessoas que agora vão trabalhar com cooperadores, o princípio da cooperação. E vai usar um terceiro princípio, que é a valorização.
da aprovação destas pessoas que trabalham. Ele vai citar esses nomes, esses 38 maiorais, cabeças, famílias que vão se envolver no projeto. Ele vai citar quem são essas 38 pessoas. E interessante aqui é que ele vai tratar cada um do seu próprio nome. Neemias vai chamar essas pessoas pelo seu nome. Ele vai dizer quem é este sacerdote, ele vai dizer quem é esta família, ele vai dizer quem é este Olives, ele vai dizer quem é este botânico, ele vai dizer quem é estes mercadores, ele vai dizer quem é aquela família. Ele vai chamar cada um pelo seu próprio nome. Ele está valorizando quem trabalha. Deixa eu perguntar aqui, é gostoso ou não ser valorizado por aquilo que você faz? As irmãs de cozinha aqui, vamos usar a comida aqui. Você fica lá, levanta cedo, prepara o alimento, separa melhorzinho, faz isso aqui, lava lavadinho, prepara aquele tempero, né? Quem gosta aí de bastante cebola, bastante alho, gosta de um folha do louro, feijãozinho para aquele sabor. E aí a mulher passa a osso, mexe aquele tempero, arma aquela comida, cuida, faz aquele negócio gostoso, prepara a mesa, coloca ali aquela melhor louça, cuida bem de você. Aí você come. Aí você come assim, você estica os pés assim, que parece um boi cevado, assim, comeu bastante aquela coisa. E a pessoa fez, a pessoa sabe que caprichou, a pessoa sabe que deu o melhor. As mulheres aqui, as irmãs, é gostoso, né? Fala assim, parabéns, viu? Que comida saborosa, que comida deliciosa, você caprichou, mas é gostoso, não é? Fala pra mim. Sim ou não? Claro que vocês gostam. Você se envolveu, você trabalhou, você gastou tempo. Às vezes o calor, 40 graus na beira daquele fogão, abre o cigarro, o ventilador, não apaga o fogão e você tá lá trabalhando. Como é gostoso. Irmãos, a gente não pode confundir elogio com bajulação. A gente é bajulador. Aquele lambão que fica lambendo você o tempo inteiro, assim, aquele bajulador. Bajulador não precisa, não. Bajulador é o tipo de pessoa que só fica te elogiando por interesse de alguma coisa, que você não atende a expectativa dele, mas mete os pés em você. Agora, elogio, a Bíblia diz que a mulher que teme o Senhor será louvada. Não é o louvor que pertence a Deus, quer dizer, ela vai ser reconhecida que o amor de Deus está na vida dela. A gente precisa aprender a valorizar as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que se envolvem na causa conosco, as pessoas que estão junto a gente, chamá-las pelo nome. Ele vai se lembrar dessas famílias pelo seu próprio nome. Você percebe que ele reconhece o valor de cada uma delas. E a gente vê isso, valorizar pessoas, quando você valoriza alguém. Olha isso. Eu dou graças a Deus pela esposa que eu tenho, porque ela sabe me valorizar. Eu sei valorizar e reconhecer o valor dela, o trabalho dela. Hoje minha tia veio do Rio de Janeiro, foi comigo 2 dias, e ela mandou uma mensagem assim: meu sobrinho, olha, fiquei muito feliz de ficar aqui. Olha, a tua esposa foi a melhor pessoa que nos colocou na nossa família. Essa mulher é virtuosa, porque ela viu tanta coisa que a minha esposa faz, e ela mandou uma mensagem reconhecendo o valor dela. Como é importante você reconhecer o trabalho das pessoas, o valor das pessoas. Você chamá-las pelo nome e reconhecer o trabalho delas. Olha, cadê o Caio? A Patrícia. O Caio pegou e disse: Caio, Deus te abençoe, continue usando essa força, tem futuro. Diz para você um dia: isso aí, eu estou barulhando, reconhecendo, Deus tem um plano na vida dele. É um estímulo para ele não parar, para ele continuar se envolvendo na pregação. Por quê? Porque vai gente no caminho dele assim: rapaz, você não tem futuro, você não vai dar nada. Vai ter alguém contrariando os sonhos dele, os projetos dele. Mas eu estou ali para incentivar. Neemias é esse incentivador, esta pessoa que quer trair o seu melhor, porque gente no prato de trair o nosso pior, chega o cão, o diabo. A gente precisa de pessoas que reconheçam o lado que a gente tem. Neemias está reconhecendo isso, nesse princípio dessa aprovação, de valorizar as pessoas. Ele procura motivar quem trabalha. Então entenda, um elogio não é bajulação, um elogio é reconhecer quem está ao seu lado. Você pode perceber que a Bíblia diz: reconheça os que trabalham, lembre-se daqueles que trabalham. É reconhecimento, não é bajulação. A gente precisa desenvolver isso na nossa vida, com elogios sinceros, encorajar as pessoas a continuarem lutando. Olha, a pessoa começa a vida cristã, ela não começa igual você, começa. Às vezes você dá 20, 30 anos de evangelho, pessoa assim, Jesus mês passado, ela está no mesmo ritmo que você? Não, mas ela tem a mesma importância para Deus como salvação. Tem gente que diz assim: e aí começa a colocar uma carga no jugo. Não começa a dizer assim: parabéns, continue, viu? Que bom que está servindo ao Senhor Jesus. Jesus tem promessa grande na sua casa. Começou com você, mas fica tranquilo. Daqui a pouco vem o seu esposo, vem os seus filhos, vem os seus irmãos, vem a sua família. É alguém que reconhece, incentiva, é alguém que levanta, não é alguém que puxa para baixo, é alguém que faz você chegar no horizonte mais além. Terceira coisa que eu vejo aqui neste princípio de valorização é que Neemias procurava levar as pessoas a transcenderem e irem além do que elas podiam ir. Neemias levava as pessoas a transcender e ir além. A gente vai ler 2 coisas interessantes aí. No versículo número 5, que nós acabamos de ler, vai dizer dos tecoítas: os seus nobres não se colocaram debaixo da autoridade
da liderança de Neemias. Eles desprezam a liderança de Neemias. Tanto é, eles vão ser lembrados como alguém que desprezou a autoridade do líder de Deus chamado Neemias. Mas eles vão reparar. Agora preste atenção no versículo de número 27 do mesmo capítulo 3. Os tecoítas que vão reparar, vai dizer assim, depois, repararam os tecoítas o quê? Outra porção. Eles não ficaram somente naquela porção que eles começaram, eles vão reparar outra porção. De fronte da torre grande e alta até o muro de Efel. Continua o texto. Desde acima a porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um de frente da sua casa. Então você percebe que no versículo de número 27 vai mostrar que eles vão além. Eles não vão ficar somente naquele projeto inicial, eles vão romper. Você precisa entender que vai ter momentos da sua vida que você vai receber uma tarefa, mas fizer de uma coisa, você pode ir além. Jesus disse, olha, vocês façam todas essas coisas e depois se considerem servos inúteis. Não quer dizer que a gente não é capaz de fazer mais o que está dizendo você fez, mas fique certo, você pode fazer muito mais além do que você está pensando. Neemias desperta esse sentimento de você ir mais além, você conseguir fazer a pessoa transcender o trabalho que elas estão fazendo. Olha, irmãos, às vezes vem algo na sua mão para você fazer. E a Bíblia diz, o que te vier a mão para fazer, faze segundo as tuas forças. Você tem limite, irmão, de força. Você chega ali. Mas quando você vai com Deus, chega uma hora que Deus te pega pelo braço e diz, filho, não, você vai fazer muito mais para mim. Deus consegue fazer você ir além. Neemias está despertando esse sentimento da sua nação. E os tecoítas vão ser alvo desse sentimento de que você pode transpor, você pode ir além. Sabe, irmãos? Jesus disse assim, se você pode crer, tudo é possível aqui. Tudo é possível aqui ao que crer. Tem gente que pensa, pastor, vai lá em casa, vai por inchar a vida inteira, mas também. E a minha ensina o excesso que sobe isso. Para com isso. Você pode ir mais além. Deus pode fazer você muito mais além do que você está imaginando. Deus pode fazer você crescer no projeto onde você está trabalhando. Deus pode expandir o horizonte. Deus pode alargar a sua tenda. Deus pode fazer você ir mais além. Deus está desenvolvendo isso naqueles que estão com Ele. Você pode transpor, você pode ir além, você pode romper, você pode alcançar muito mais. Sabe, meus irmãos, quem é litador é o diabo, mas Deus não. Deus é expansivo. Deus quer que você vá além, que você triunfe, que você alcance muito mais através do seu poder. Ele leva as pessoas a transcender. Outra coisa que eu vejo aqui nesse princípio de valorização, da aprovação destas pessoas, é que Neemias, no capítulo 3, vai nos ensinar que a gente precisa saber apreciar coisas grandes e coisas pequenas. No versículo número 13 e no versículo número 14, ele vai dizer assim, a porta do vale reparou Hanum e os moradores de Zanoa. Estes edificaram e levantaram as portas com fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. 1000 côvados aqui, irmãos. Cada côvado é em média 45 centímetros. Quase meio quilômetro, quase 500 metros. Eles repararam. A porta do vale, o Hanum, os moradores de Zanoa. Eles vão edificar e vão levantar essas portas. E você vai ver que são 1000 côvados, quase 500 metros. Olha que coisa grande, olha que obra grande que eles estão fazendo. Mas preste atenção, no versículo número 14. A porta do monturo reparou a Malquis, filho de Recabe, maioral distrito de Bet-Haquerem. Este edificou e levantou as portas com as suas fechaduras e seus ferros. Ele reparou a porta do muro. Ele não fez 500 metros de reparação de muros. Não, ele não fez. Não foi algo grande, mas não é porque ele não fez algo grande que não tem sua importância, o seu valor. Ele mostra aqui que ele não despreza quem é capaz de reparar meio quilômetro de muro. Também ele não despreza quem é capaz de reparar uma porta. Irmão, está ajudando a limpar o pátio da igreja que tem valor. Um dia eu estou chegando na igreja aqui, está com o Valdeci com a sua esposa ali, com uma faquinha, arrancando os matinhos que está surgindo assim entre o concreto. Ele estava lá agachado. O que para as pessoas parece algo que tem muito valor, mas o céu está assistindo, o céu está vendo que está fazendo alguma coisa a Deus. Às vezes a gente pensa que para Deus, só se eu fizer algo muito lutoso, algo de uma dimensão muito grande, é que tem valor. Muito pelo contrário, a gente precisa entender que não despreza as coisas pequenas. As pessoas estão focadas em coisas grandes que se esquecem das coisas pequenas. E a Bíblia diz, não despreze o dia das coisas pequenas, porque o dia das coisas grandes pode chegar à sua vida. Neemias vai mostrar isso, que a gente não pode desprezar ninguém. Olha, irmão, desde que tem alguém que chega numa simplicidade, uma humildade, e Deus começa a dar graça, faz uma coisinha aqui, faz outra ali,
Mas a mão de Deus está sobre esta pessoa. E Deus começa a usar ela para reparar coisas, para transformar ambientes. E isso vai começar com algo pequeno. E o reino de Deus é assim, como um grão pequeno cai no chão. E daqui a pouco começa a crescer, se transforma numa grande árvore. As aves vêm se aninham sobre ela. Mas começou pequeno. Então despreze os pequenos. Não despreze. Sabe, irmãos? Olhem para mim aqui. Um dia eu estava orando, Deus falou comigo assim: nunca despreze ninguém do seu caminho. Vai aparecer pessoas no seu caminho que aos olhos das pessoas elas não são ninguém. Mas ali na frente Deus vai fazer esta pessoa um gigante. E você vai ter um monte de gigante do seu lado. Tem gente que esquece de pessoas pequenas aqui. E a vida é uma roda gigante. Tem gente que está, irmão, tem gente que está aqui embaixo, daqui a pouco a roda gira. Tem alguém que estava em cima e esse que está embaixo começa a subir. Entende isso, não despreze ninguém, ele relata, mesmo que alguém tenha a capacidade de construir uma porta, tem valor. Alguém pode fazer coisa de meio que não tem o seu valor. O segredo é você não desprezar ninguém, você conhecer o valor das pessoas no seu caminho. Preciso encerrar. Quarto princípio aqui é que ele, além de não desprezar ninguém, ele vai saber se comunicar bem com essas pessoas. Ele sabe comunicar o que precisa ser feito, onde precisa ser feito, quem deverá trabalhar, como deverá ser esse trabalho, de dia, de noite, ferramenta a ser usada. Ele vai comunicar isso muito bem, ele tem uma comunicação muito eficaz, há uma delegação de autoridade. Você percebe o verso primeiro, que faz sobre o sumo sacerdote, depois diz, e os sacerdotes no plural, porque ele estava delegando uma autoridade para o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote delegando autoridade para os demais sacerdotes. Ele cita uma família, o nome de uma casa, e depois ele cita os moradores desta casa. Você é que sabe delegar uma autoridade, e as pessoas entendem essa voz de comunicação, para que consigam reparar as brechas e edificar este muro. Aonde dados, irmãos, e quem não se comunica, Chacri dizia, se estrunica, né? A gente precisa ter comunicação. Você sabia que existe uma comunicação entre no lar do casal, que é uma comunicação espiritual? Sabe disso? Existe comunicação que é humana, existe comunicação que é espiritual. O casal orar mesmo após. A Bíblia diz andando dois juntos, um tipo de acordo, para estar de acordo, que haver uma comunicação bem clara para onde a gente vai, como a gente vai, que tempo que a gente vai, que haver comunicação. Casamento sem comunicação funciona? Os vídeos daqui a pouco vai trabalhar sobre o casamento aí da família, né? Tem que ter comunicação? Tem que ter comunicação. Tem que ter diálogo, tem que ter a coisa muito clara para funcionar. Neemias procura colocar esta visão e usa esta comunicação, delega a autoridade para essas pessoas e percebe que vai acontecer. A gente vai encontrar por diversas vezes, edificou, reparou, dizendo que a comunicação foi eficaz porque todos trabalhavam debaixo de uma autoridade. Essa comunicação foi eficaz porque todos estavam em um mesmo propósito, todos estavam debaixo de uma autoridade, conseguindo enxergar uma mesma coisa, e porque todos enxergavam de maneira clara esta mesma coisa, eles vão conseguir edificar, eles vão conseguir reparar, e o nome do Senhor vai ser glorificado na reconstrução. Irmão, entenda uma coisa, Deus vai te usar para reparar muita coisa ainda, Deus vai te usar para edificar muita coisa ainda, é a mão do Senhor que vai te ajudar. Em princípio, para isso acontecer, e com a graça de Deus, você vai conseguir fazer muitas coisas para o Senhor. Eu preciso parar por aqui porque o tempo já passou. Mas eu quero mostrar uma coisa para você. Que Neemias, ele reconhece o valor de cada pessoa. O verso número 12, eu quero terminar com este versículo. E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, líder da outra meia parte de Jerusalém. O tamanho da liderança desse homem, da meia parte de Jerusalém. Ele quem? Ele não disse filhos, esse homem tinha. Ele reconhece aqui o valor das mulheres para isso acontecer. Em um mundo onde as mulheres não tinham espaço e reconhecimento, Neemias está dizendo que este homem que ele lidera esta metade de Jerusalém, esta porção grande, esse homem tem muito poder. E este homem, juntamente com as suas filhas, estas filhas vão ter função de liderança. Elas também vão reconstruir. Você sabe, pensou que a Assembleia de Deus, uma expansão foi com o homem? Se você ler sobre a expansão da Assembleia de Deus, você vai perceber que foram mulheres missionárias que fizeram com que o fogo espalhasse pelos 4 cantos desse país, rompesse com esta nação. Mulheres, meus irmãos, têm o seu valor. De campo. Só 2 já são. Quem quer jogar o primeiro, né? E aí eu fiz uma reunião. Disse assim, ó, as irmãs aqui no grupo. E alguém disse assim, não, mas ela não pode sentar aí. É porque ela não faz em cima. Elas não são pastora. Eu disse, não, mas ela não está escrito aqui, só um pastor para subir aqui em cima.
Não é no Antigo Testamento lá o sacerdote, não tinha sacerdotisa. Pois é, irmão, eu não estou aqui com... Tem uns beiros ali, com a haste ali, lavando, escorrendo sangue. Não tem um altar ali, outro queimando carne o tempo inteiro. Não tem uma parede de separação que só os... Não tem, não. Mudou tudo. Nós estamos nessa lei de Cristo agora. As mulheres têm o seu valor, a sua importância. Assim como um homem pode subir aqui e pregar a palavra de Deus, Deus usa uma mulher também para subir aqui e pregar a sua palavra. E a gente tem que reconhecer o valor das mulheres, a autoridade que também Deus entregou a elas para pregar a palavra. Você vê aqui e reconhece. E naquela situação, mas as mulheres não querem subir, pastor. Elas não querem. Uma levantou e disse, não, pastor, aqueles não deixam. Aqueles não querem, aqueles deixam. Machismo. Você vê que aqui não tem machismo nenhum, sendo reconhecido o valor delas. Não é assim, o pastor Banir? As mulheres não trabalham que eu penso na pregação. A gente percebe de congresso, né? Quantos congressos que eu preguei de circulação? Na quinta-feira, o ano inteiro, as mulheres estão aqui. Mas no congresso tem um pastor que pega o microfone do começo ao fim. Dá para ele dizer o ano inteiro de quinta-feira ele vir aqui, ué. Mas quando é festa, todo mundo precisa aparecer. Não precisamos disso, não. A gente precisa reconhecer. Neemias está reconhecendo o valor dessa mulher. Irmão, você tem valor, irmão. O Senhor tem projeto na sua vida. O Senhor usa a sua boca, o Senhor usa a sua mente, o Senhor usa o teu entendimento, o Senhor dá capacidade, o Senhor dá dom para você. O Senhor te usa de maneira extraordinária. Pega na Bíblia. Começa dizendo assim, Áquila e Priscila. Depois muda, começa a aparecer Priscila e Áquila. A entender que Áquila só levava a bolsa Priscila. Priscila vai pregar, vou acompanhar ela. Reconhecer o valor das mulheres. Neemias reconhece aqui, nessa relação que eles trabalham na reconstrução de Jerusalém. Jesus não ficar de pé, meu tempo já acabou, chegou 9 horas. Irmãos, o Senhor vai te usar para reparar muitas brechas, vou crer nisso. O Senhor vai te usar para reconstruir muitas coisas, você crê nisso? Orar a sua vida. Pós-oração, vou prestar a bênção apostólica e depois a gente vai ter um período de oração. Quem puder estar conosco, vai ser uma bênção contar com você aqui. Senhor Deus e Pai, eu estou orando pelos teus filhos nesta hora. Há tantas brechas que precisam ser reparadas. Há tantos muros que precisam ser reconstruídos. Há tanto, ó Deus, para ser feito na nossa casa, na nossa família, na cidade, neste estado, nesta nação, neste mundo. E eu sei, Deus, que o Senhor conta com cada um de nós. Dá sabedoria, ó Deus, por meio da sua palavra, para aplicarmos no nosso dia a dia. E assim como Neemias fez este livro, eu sei que o Senhor tem a liderança para cada um dos teus filhos. Que a gente tenha o discernimento da sua palavra, a fim que possamos ser envolvidos em grandes projetos da tua parte. Por tudo aquilo que vem de ti, Senhor. A luz, mesmo que seja pequeno, a gente sabe vir da sua parte algo. Por isso eu peço, abençoe essas mãos que se levantam, Senhor. Aleluia, como um instrumento que usa nesta terra. O Senhor não despreza ninguém, muito pelo contrário, o Senhor vai se lembrar do nome de todos aqueles que se envolveram na sua causa. Eu peço, Senhor, que tu venhas usar de maneira especial nossas vidas, tuas mãos. Seja conosco, nos ajude em tudo e abençoe o teu povo. Deus, que as tuas bênçãos nos alcancem, que o teu nome seja glorificado. É que eu te peço em nome de Jesus, teu Filho. Amém. E graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. A Assembleia de Deus tapejara, vivendo avivamento até o arrebatamento. Que Deus abençoe. Vem para o nome do Senhor.